Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 1, versículo 29 a 45. Marcos capítulo 1, versículo 29 a 45. Esse é um texto que eu escolhi de Marcos, mas você encontra nos evangelhos sinópticos. Marcos, ele fala de uma maneira interessante que me provém essa noite utilizar. E assim como os outros autores, tem como uma câmera. Eu costumo dizer que os evangelhos são como câmeras diferentes. Cada um olhou de um lado e fez um corte do ângulo para que nós pudéssemos entender. E lendo os evangelhos, você vê o filme todo. Você consegue ver todos os ângulos daquele mesmo título, daquele mesmo texto. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, te pedimos agora que o Senhor fale através da minha vida e o Senhor encontre guarida nos corações sedentos nessa noite. Vem, Espírito Santo, e faz morada para sempre naqueles que te querem. Vem, Senhor, e revela a tua palavra rema nessa noite, para que todos nós sejamos impactados por aquilo que o Senhor faz e que nós estamos aqui como instrumentos. Glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, a cura da sogra de Pedro, lá no versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque eles bem o conheciam. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero falar contigo hoje sobre a sogra de Pedro e o que Pedro estava passando. Esse texto me veio hoje de maneira calorosa e, diante do momento que eu estou vivendo, eu entendi que ele era para mim primeiro. Era um texto que tinha que curar primeiro o meu coração, tinha primeiro que falar comigo, para que depois eu pudesse dividir com vocês. E coisa boa é dividir a palavra que já fez efeito na gente. Porque tem muita gente que prega, depois vai sofrer os efeitos ou receber os efeitos da palavra que pregou. Mas quando a gente já recebeu, já sofreu, tudo que tinha que sofrer, já chorou, já adorou, e a gente vai dividir, é diferente. Porque eu parei para perguntar algumas coisas a Deus nesse texto. Porque Jesus vem do Sermão do Monte, e ele vai à sinagoga, ele está no trabalho, ele está ali pregando o reino do Pai com os seus discípulos. E como é que tem alguém doente em casa? Às vezes a gente não entende, fazendo a obra de Deus, como algumas coisas nos acontecem. Então, eu quero dizer para vocês que Pedro estava pregando o evangelho, mas sua sogra estava em casa sendo agredida pela febre. Eu fui perguntar às minhas médicas, minhas amigas, sobre a febre, e elas me disseram, olha, Fernanda, a febre é uma agressão. O corpo começa a reagir à agressão da infecção e da inflamação. Então, significa que você está sendo agredido quando você está com febre. Seu corpo está se defendendo. Seu corpo está reagindo a uma agressão externa. Então, enquanto Pedro pregava com Jesus, sua família estava sendo retaliada. Sua casa estava vivendo ataques de opressão maligna, de enfermidade por espírito de enfermidade. Então, isso significa que Deus conhece o que está acontecendo na sua casa. Deus sabe o quanto você tem se dedicado a Ele. E mesmo que você esteja sofrendo algo na sua casa, eu quero dizer que Deus conhece o que você tem em casa. E pregar o Evangelho não é a garantia de não passar dores. Ah, Deus, estou magoado, porque eu faço a tua obra,
eu prego o evangelho, estou passando por essas dores. Gente, pregar o evangelho é padecer por Cristo. É ser muitas vezes caluniado, martirizado. Eu não vou buscar o martírio. Eu não vou buscar provocar alguém para calúnia. Mas muitas vezes, se não todas as vezes, a retaliação é certa. Mas o sangue de Jesus, a boa notícia é que Ele nos cobre de todo o mal. E quem está passando por isso, pode entender que Jesus tem o socorro. Pode vir a dor, mas o socorro vem a seguir. Pode vir o trauma, mas o socorro vem a seguir. Pode vir o ataque, mas o socorro vem a seguir. Aleluia! Pregar o evangelho não é garantia de não passar por dores, mas servir a Jesus é garantia de socorro. Agora eu fui estudar sobre as casas em Israel e cercanias, e eu descobri arqueologicamente que as casas, elas tinham suas varandas na parte de cima, seus quartos na parte de cima, e provavelmente a sogra de Pedro estava num quarto acima. Você não pega uma pessoa enferma e deixa na sala, a não ser que ela caia na sala e você tenha que cuidar dela. Mas é natural organizar o pensamento entendendo que ela estaria num quarto acima. Então, eu quero te chamar a atenção nessa noite para o que você tem guardado nos quartos de cima da sua casa. O que é que você tem escondido? O que é que você tem lidado no seu quarto? Porque no quarto a gente tem intimidade com Deus. No quarto é que nós trocamos de roupa. No quarto é que nós ficamos nos recuperando de uma enfermidade. No quarto é que nós temos o bebê e depois o bebê vem para o nosso quarto. Depois vai para o quarto dele. O quarto é o lugar que é mais íntimo na nossa vida, é o nosso quarto. E o que é que você tem guardado no seu quarto? Uma enfermidade? Uma discussão? É no quarto que se discute o casamento, onde rolam as DRs. No quarto não deveriam ir as contas do dia a dia, mas às vezes as contas estão em cima da cama, e ali rolam brigas, rolam discussões. O quarto deveria ser um lugar de paz e dormir, mas às vezes tem lá a televisão, tem lá o celular. Eu entro no meu quarto, desligo o celular, modo avião, não quero saber do celular porque ele me irrita no meu quarto. Eu posso ficar com ele o dia inteiro trabalhando. Cheguei no meu quarto, ele me irrita. Então eu preciso colocar ele em modo avião, eu preciso colocar ele na luazinha, para alguém que vai ligar e vai me atrapalhar. É impressionante, nos seus momentos de intimidade com Deus, alguém vai te ligar para te atrapalhar de orar. Então desliga o celular, senão eu vou tomar. Aleluia! Mas servir a Jesus é garantia de socorro. A sogra de Pedro estava provavelmente num quarto. E Pedro traz um problema pessoal à luz. Quantas pessoas têm Jesus em suas casas, mas não abrem o quarto para ele entrar? Porque Pedro podia dizer assim, não, eu sou um discípulo, eu não posso mostrar minha intimidade, porque como é que vai ser? Eu vou sair para pregar com ele sabendo que eu crendo, andando com ele, a minha sogra está enferma. Como é que eu posso pregar o evangelho se meu marido ainda não se converteu? Como é que eu posso pregar o evangelho se eu tenho um problema com meu filho, com a minha filha? Como é que eu posso pregar o evangelho se lá em casa ainda não está arrumado? Eu quero dizer para você, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo, e abra o seu quarto para Jesus, deixa ele entrar no teu problema, revela a tua dor hoje para ele, arrebenta a tua intimidade e fala, Jesus, pode entrar, eu não tenho capa de santidade, eu não tenho nada a temer, eu não tenho nenhum tipo de reputação, eu preciso do Senhor na minha